Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Rádio Antena Esportiva, conectando suas emoções. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa, mandando o seu recado, mandando o seu alô, mandando a sua crítica, a sua sugestão, por aí vai, através dos nossos canais de interatividade. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Você vai se inscrever no nosso canal, vai ativar o sininho para você não perder absolutamente nada, vai dar o like no Lotecando e também vai deixar o seu comentário. youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode participar através do nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. O nosso aplicativo tem um lugar para você mandar a sua mensagem. Além disso, você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter. E o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Muito bem, vamos agora falar sobre o que aconteceu na semana passada. Tivemos o concurso 921 da Loteca e tivemos aí vários resultados de coluna 2, vários jogos com coluna 2 e também tivemos vários empates. Então vamos a eles. Jogo 1, Real Valladolid 0, Real Madrid 1, deu coluna 2. Jogo 2, Coritiba 0, Ceará 2, deu coluna 2. Jogo 3, Fortaleza 0, Bahia 4, deu coluna 2. Jogo 4, Sassuolo 1, Bolonha também 1, deu coluna do meio. Jogo 5, Milan 0, Internazionale 3, deu coluna 2. Jogo 6, Arsenal 0, Manchester City 1, deu coluna 2. Jogo 7, Atalanta 4, Napoli 2, deu coluna 1. Jogo 8, Atlético Bilbao 1, Villarreal 1, coluna do meio. Jogo 9, Flamengo 2, Internacional 1, deu coluna 1. Jogo 10, Corinthians 0, Vasco da Gama 0, deu coluna do meio. Jogo 11, Sport Recife 2, Atlético Mineiro 3, deu coluna 2. Jogo 12, Santos 1, Fluminense 1, deu coluna do meio. Jogo 13, Grêmio 1, Atlético 0, deu coluna 1. E jogo 14, Goiás 0, Red Bull Bragantino 0, coluna do meio. Com isso, nenhum apostador acertou 14 pontos. Ninguém gabaritou o concurso 921. Por outro lado, 22 apostadores acertaram 13 pontos, ou seja, bateram na trave, e cada um deles embolsou o prêmio de R$ 2.416,11. R$ 2.416,11. A arrecadação total foi de R$ 1.346.004. Outros detalhes você pode conferir no site das Loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. E atenção, hein, porque a estimativa de prêmio para o concurso 922 que está acumulado é de R$ 600 mil. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até sábado, 2 horas da tarde. O preço mínimo
das apostas nas casas lotéricas custa R$ 3,00, o preço mínimo das apostas nos canais online custa R$ 30,00, isso porque você precisa usar cartão de crédito. Para outras combinações de aposta, você pode consultar o site loterias.caixa.gov.br. E este concurso 922 tem vários jogos pelos campeonatos estaduais, campeonatos regionais e também jogos pelos campeonatos europeus. Por isso até que a nossa análise vai ser até mais enxuta, porque são jogos de torneios que vão começar neste final de semana. Então vamos à programação do concurso 922. Vamos lá, papel e caneta na mão, porque todos esses jogos vão ser analisados aqui no Lotecando. Jogo 1, Vitória e Santa Cruz no sábado. Jogo 2, Verona e Juventus no sábado. Jogo 3, Novo Horizontino e Ponte Preta no sábado. Jogo 4, Red Bull Bragantino e Corinthians no domingo. Jogo 5, Santo André e Santos no domingo. Jogo 6, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto no domingo. Jogo 7, CSA e 13 no domingo. Jogo 8, Salgueiro e Bahia no domingo. Jogo 9, Sport Recife e Sampaio Correia no domingo. Jogo 10, Uberlândia e Cruzeiro no sábado. Jogo 11, Roma e Milan no domingo. Jogo 12, Vigia Real e Atlético de Madrid no domingo. Jogo 13, América Mineiro e Boa Esporte no sábado. E jogo 14, Chelsea e Manchester United no domingo. Portanto, todos esses jogos vão ser analisados aqui no som da Antena Esportiva, então fique ligado no Lotecando para você ficar atento às nossas dicas, para você ficar atento à aposta que você vai fazer certamente. Então vamos começar a nossa série de análises pelo jogo 1, Vitória e Santa Cruz. Sábado, 4 da tarde, no Barradão, pela rodada 1 da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, um campeonato que vem sendo muito popular nos últimos anos lá no Nordeste, nos estados do Nordeste. Muito bem. Análise vai ser enxuta por conta de um novo torneio, de uma nova temporada que se inicia para as equipes. Na verdade, a temporada já começou para Vitória e Santa Cruz. O Vitória terminou o Brasileirão Série B na 14ª colocação e neste momento ocupa a 3ª posição no Campeonato Baiano. O Vitória já jogou 2 vezes no Baianão, empatou com o caçula Unirbe no final de semana e neste meio de semana venceu o Atlético Alagoinhas fora de casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, aí incluindo a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória vem de 4 vitórias e 1 empate, ou seja, vem de uma série invicta. Já o Santa Cruz teve um pouco mais de tempo para trabalhar porque foi eliminado na segunda fase do Brasileirão Série C, ou seja, vai se manter na terceirona em 2021. Pela Copa do Nordeste, o Santa Cruz já jogou, só que pela pré-Copa do Nordeste. E no jogo de volta dessa pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz venceu o Itabaiana por 2-0. E no último jogo que fez, venceu o Vitória de Pernambuco por 2-0 pelo Campeonato Pernambucano. Foi a estreia do tricolor no campeonato estadual. Nos últimos 5 jogos, o Santinha conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Também vem de uma sequência invicta, só que diferente do Vitória, o Santa Cruz vem de 4 jogos sem conhecer a derrota. Isso incluindo a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de triunfo do Vitória contra 31% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Santa Cruz na coluna 2. Então, é o primeiro jogo de vitória em Santa Cruz pela Copa do Nordeste 2021.
Jogo 2, Verona e Juventus. Sábado, 4h45 da tarde, no estádio Marcantônio Bentegotti, em Verona, pela rodada 24 da Série A TIM, o campeonato italiano. O estádio é Marcantônio Bentegodi, tá, galera? Marcantônio Bentegodi. Então é jogo válido pelo campeonato italiano. Vamos à situação das duas equipes. O Verona é o nono colocado com 34 pontos, 23 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 7 derrotas e 49% de aproveitamento. Na rodada passada do Calcio, o Verona empatou com o Genoa em 2-2, jogando fora de casa. E nos últimos 5 jogos, acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na Série A TIM, o Verona jogou 11 vezes e acumulou 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já a Juventus é a terceira colocada com 45 pontos, 22 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 3 derrotas e 68% de aproveitamento. A Juve que tem um jogo a menos que os rivais. No último jogo que fez pela Série A TIM, o time do Cristiano Ronaldo venceu o Crotone por 3-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Turim conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante no campeonato italiano, foram 11 vitórias, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas. De acordo com as porcentagens, 24% de chances de vitória para o Verona na coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 45% de chances de vitória da Juventus na coluna 2. Portanto, a Juventus aparecendo aí como franco favorita, já que perdeu apenas 2 dos 11 jogos que fez como visitante. Tem um bom retrospecto jogando fora de casa. Mas o Verona vem surpreendendo nesta Série A TIM e tem condições de conseguir uma zebra para cima da Juventus de Cristiano Ronaldo e companhia. Jogo 3, Novo Horizontino e Ponte Preta. Sábado, 7 da noite, no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela rodada 1 do Campeonato Paulista. Muito bem, o Novo Horizontino terminou o Brasileirão Série D na 3ª colocação e, com isso, garantiu acesso para a Série C do Campeonato Nacional em 2021. O Novo Horizontino vai fazer companhia, por exemplo, ao Volta Redonda na próxima edição da Série C. O último jogo que fez, perdeu para o Floresta em casa por 2-0 e com isso ficou fora da final da Série D, a Série D vencida pelo Mirassol. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Ponte Preta terminou o Brasileirão Série B na 7ª colocação e na última rodada da segundona, simplesmente atropelou, passou o carro em cima do Figueirense, 7-2. Isso jogando lá em Santa Catarina. E o resultado realmente já tinha... O Figueirense já estava rebaixado, mas aí, com todo desânimo, a Ponte Preta aproveitou e goleou a equipe catarinense. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Ponte Preta vem de 2 vitórias consecutivas. De acordo com as porcentagens, 46% de chances de vitória para o Novo Horizontino, 23% de chances de coluna do meio e 31% de chances de vitória para a Ponte Preta na coluna 2. Isso porque o Novo Horizontino é um time difícil de ser batido quando joga em casa. Isso foi provado na Série D do Campeonato Brasileiro. Realmente, a derrota para o Floresta na semifinal foi um ponto fora da curva, mas a Ponte Preta também se reforçou para o Campeonato Paulista e até fez um bom Campeonato Brasileiro da Série B, chegando até a flertar com o acesso. Mas vai ser um grande jogo, Novo Horizontino e Ponte Preta, favoritismo para o Novo Horizontino, o time da casa. Jogo 4, Red Bull Bragantino e Corinthians. Domingo, 6h15 da tarde, na Arena Red Bull, pela rodada 1 do Campeonato Paulista.
Muito bem, o Red Bull ocupa a 11ª colocação no Brasileirão Série A e já está garantido matematicamente para a Copa Sul-Americana da temporada 2021. Na rodada passada do Brasileirão, no último final de semana, empatou com o Goiás em 0-0, fora de casa. Resultado que inclusive rebaixou o Goiás. E nesta quinta-feira recebe o Grêmio pelo Brasileirão Série A para completar a tabela. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Bragantino vem de 4 jogos de invencibilidade, só que nos últimos 3 não conseguiu vencer. Já o Corinthians ocupa a 10ª colocação no Brasileirão Série A e também está matematicamente garantido na próxima Copa Sul-Americana. Não tem mais chances de se classificar, por exemplo, para a fase prévia da Taça Libertadores da América. No final de semana, empatou sem gols com o Vasco da Gama na Neoquímica Arena e praticamente rebaixou o Cruz Maltino. Nesta quinta-feira, visita o Internacional pelo Brasileirão Série A, jogo importante, já que o Internacional briga com o Flamengo para ver quem será o campeão nacional de 2020. Nos últimos 5 jogos, o Timão conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Corinthians vem de 4 jogos sem saber o que é vitória. Portanto, o Red Bull Bragantino é o favorito. 50% de chances de vitória do Touro Louco, contra 27% de chances de coluna do meio e 23% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Corinthians. Realmente, o Red Bull fez um bom segundo turno do Campeonato Brasileiro, chegou até a flertar com a classificação para a Taça Libertadores da América, mas o Red Bull Bragantino, portanto, se contenta aí com a vaga na Copa Sul-Americana. E o Corinthians, que vem de jogos realmente muito ruins, principalmente contra o Vasco da Gama. Poderia ter vencido a partida, ainda jogando em casa e com o adversário desanimado, mas o Corinthians vem aí mais fraco com relação ao Red Bull Bragantino para a rodada inaugural do Campeonato Paulista. Jogo 5, Santo André e Santos. Domingo, 7h15 da noite, no Canindé, pela rodada 1 do Campeonato Paulista. O Santo André, que não conta com o seu estádio, o Bruno José Daniel, por conta da campanha contra a Covid-19. Lá está sendo instalado, tem um hospital de campanha instalado e por isso o Santo André vai ter que estrear jogando na capital paulista, mais precisamente no estádio da Portuguesa de Desportos. Muito bem, o Santo André não entra em campo desde 29 de julho de 2020. O Ramalhão não disputou a Copa Paulista. E o último jogo que fez foi pelas quartas de final do Paulistão. Perdeu para o Palmeiras por 2-0. Nos últimos 5 jogos que fez, o Santo André conseguiu apenas um empate e 4 derrotas. Então o Santo André vai entrar em campo totalmente reformulado, até por conta da longa parada, do longo jejum sem jogos. Por outro lado, o Santos vem em pleno vapor, é o 8º colocado no Brasileirão Série A, com chances de disputar aí a fase prévia da Taça Libertadores da América. Na rodada passada, no último final de semana, você ouviu no som da Antena Esportiva, o Peixe empatou com o Fluminense em 1-1. E nesta quinta-feira visita o Bahia pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, a equipe do agora técnico argentino Ariel Roland, mas antes era comandado pelo Cuca, o Santos conseguiu 2 vitórias e 3 empates, ou seja, a equipe da Baixada Santista está invicta a pelo menos 5 jogos. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Santo André, 22% de chances de coluna do meio e 45% de chances de vitória para o Santos. Portanto, aí o Santos é favoritaço para conseguir
a vitória na primeira rodada do Campeonato Paulista, diante de um time que não entra em campo desde 29 de julho, ou seja, desde que foi eliminado nas quartas de final do Paulistão. Jogo 6, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Domingo, 8h30 da noite, no Morumbi, pela rodada 1 do Campeonato Paulista. Pois bem, o São Paulo ocupa a 4ª colocação no Brasileirão Série A e briga com o Fluminense para pegar a vaga na fase de grupos da competição sul-americana. O São Paulo que conseguiu a façanha de perder para o Botafogo por 1-0, jogando fora de casa. E nesta quinta-feira, com transmissão da Antena Esportiva, recebe o Flamengo no Morumbi para tentar atrapalhar os planos do rubro-negro carioca e se garantir na fase de grupos da Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O São Paulo não vence há 2 jogos. Já o Botafogo de Ribeirão Preto está terminando a pré-temporada, pois terminou o Brasileirão Série B na 19ª colocação e, com isso, acabou sendo rebaixado para a Série C. É outro que vai fazer companhia ao Volta Redonda, ao Novo Horizontino, ao Santa Cruz e outros times que vão disputar a Terceirona em 2021. Na última rodada da Série B, que foi no dia 30 de janeiro, o Botinha perdeu para o Operário Ferroviário por 1-0 jogando em casa. E nos últimos 5 jogos, acumulou uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Botafogo de Ribeirão Preto não sabe o que é vencer há 4 jogos. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o São Paulo, 43% de chances de coluna do meio e 14% de chances de vitória do Botafogo de Ribeirão Preto. São Paulo que deve entrar nesta partida já sob o comando do técnico argentino Hernan Crespo. Então é uma motivação para o tricolor paulista. Mas fique de olho na coluna do meio, porque o São Paulo nos últimos jogos tem feito aí uma sequência irregular. Então realmente é para ficar de olho na coluna 1 e também na coluna do meio. Jogo 7. CSA e 13. Domingo, 6 da tarde, no estádio Rei Pelé, pela rodada 1 da Copa do Nordeste. Pois bem, o CSA beliscou o acesso à Série A do Brasileirão, terminou a Série B na 5ª posição. Já estreou no Campeonato Alagoano e neste momento ocupa a 4ª posição. No final de semana, o CSA estreou no Campeonato Estadual, empatando sem gols com o Muricy. Só que o CSA, neste jogo, mandou um time praticamente sub-20. Nem o técnico Mozart comandou o time. O time foi comandado pelo técnico do sub-20 do CSA. Então, realmente, o CSA vai jogar contra o Jaciobá nesta quinta-feira, também pelo Campeonato Alagoano. Nos últimos 5 jogos, foram 2 empates e 3... Não, foram 2 vitórias e 3 empates. Então o CSA vem de uma sequência invicta que começou lá na Série B. Já o 13 terminou o Brasileirão Série C na 9ª colocação do Grupo A. Ou seja, está rebaixado para a Série D, foi um dos rebaixados. O time paraibano disputou alguns amistosos no Rio Grande do Norte e no último deles acabou perdendo para o América de Natal por 3-1. Na verdade, os amistosos foram na Paraíba e o 13 jogou contra o Globo e contra o América de Natal, contra 2 times potiguares. Nos últimos 5 jogos, o 13 teve 2 empates e 3 derrotas, ou seja, o 13 já tem um tempo que não conhece a vitória. Por isso, o CSA é favoritaço, com 67% de chances contra 12% de chances de coluna do meio e 21% de chances de vitória para o 13.
Pode ser até que o CSA jogue contra o Jaciobá nesta quinta-feira com o time sub-20 a fim de preservar o time principal para a estreia na Copa do Nordeste. E o 13 vem aí de fracassos atrás de fracassos desde a reta final da Série C do ano passado. Jogo 8, Salgueiro e Bahia. Domingo, 6 da tarde, no estádio Cornélio de Barros, pela rodada 1 da Copa do Nordeste. Muito bem, o Salgueiro teve tempo para trabalhar porque foi eliminado na terceira fase do Brasileirão Série D pelo Altos do Piauí. No jogo de volta, o Salgueiro empatou em 1-1 fora de casa. No jogo de ida, lá em Pernambuco, também terminou 1-1. E o Salgueiro foi eliminado nos pênaltis pela equipe piauiense. Nos últimos 5 jogos, o Salgueiro conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Salgueiro vem de 3 jogos sem conhecer a derrota. Já o Bahia ainda disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ocupa a 15ª colocação e está fora de qualquer ameaça de rebaixamento, até porque Vasco já se garantiu, Goiás já se garantiu, além do Coritiba e do Botafogo. O Bahia, na rodada passada, goleou o Fortaleza por 4-0, jogo este que manteve o tricolor baiano na Série A de 2021. E nesta quinta-feira recebe o Santos apenas para cumprir tabela, já que o Bahia não tem chance matemática de conseguir a classificação para a Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o tricolor baiano conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, ou seja, o Bahia está invicto há 3 rodadas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Salgueiro na coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 38% de chances de vitória para o Bahia. Jogo que promete muito equilíbrio, já que o Salgueiro tem feito boas temporadas no primeiro semestre e nos últimos anos, e o Bahia vem de uma atividade que já dura aí há bastante tempo e não teve sequer tempo para a pré-temporada, já que o Campeonato Brasileiro termina nesta quinta-feira. Jogo 9, Sport Recife e Sampaio Correia. Domingo, 8 da noite, na Ilha do Retiro, pela rodada 1 da Copa do Nordeste. Pois bem, o rubro-negro pernambucano é o 14º na classificação do Campeonato Brasileiro Série A, livre de qualquer ameaça de rebaixamento e também distante de qualquer possibilidade de vaga na Copa Sul-Americana. Na rodada passada do Brasileirão, o Sport perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 3-2. E nesta quinta-feira, visita o Atlético em Curitiba, apenas para cumprir tabela na última rodada do Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Sport não vence há 2 partidas, ou seja, vem de 1 empate e 1 derrota. Já o Sampaio Correia encerrou a temporada 2020 na 6ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Também beliscou ali o acesso para a Série A. Já começou a temporada 2021 e neste momento é o líder do campeonato maranhense, o campeonato estadual. Na rodada passada do Maranhense, o Sampaio Correia bateu o São José por 4-0. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Correia vem de 5 vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento. De acordo com as porcentagens, 46% de chances de vitória para o Sport Recife, 13% de chances de coluna do meio e 41% de chances de vitória para o Sampaio Correia na coluna 2. Ou seja, é um time que vem de uma atividade, que é o Sport, contra uma equipe que começou o ano de 2021 no último final de semana, que foi a equipe do Sampaio Correia. Jogo 10. Uberlândia e Cruzeiro. Sábado, 4h30 da tarde, no Parque do Sabiá, pela rodada 1 do Campeonato Mineiro.
O Uberlândia não entra em campo desde o dia 2 de agosto de 2020, quando empatou com o Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro em 2-2 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Uberlândia conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Todos esses jogos foram realizados até dia 2 de agosto de 2020. O Uberlândia não teve competições a disputar depois disso e volta a jogar diante do Cruzeiro, que terminou o Brasileirão da Série B na 11ª colocação. O Cruzeiro que vai ser um dos protagonistas da Série B de 2021, junto com Botafogo, com Vasco da Gama, com Coritiba, com Guarani, times que já tiveram a possibilidade de conquistar títulos nacionais. Na rodada passada, na última rodada da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro empatou sem gols com o Paraná Clube 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro, que vai estrear o técnico Felipe Conceição, conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro vem de 3 jogos sem derrota, no entanto, vem de 2 jogos sem vitória. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Uberlândia na coluna 1, 28% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória para o Cruzeiro na coluna 2. O Uberlândia, portanto, de acordo com os números, pode aprontar uma zebra para cima do Cruzeiro. Portanto, fique de olho no Uberlândia, fique de olho na coluna 1 deste jogo 10. Jogo 11. Roma e Milan. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 24 da Série A TIM, o campeonato italiano. A Roma é a 4ª colocada com 44 pontos, 23 jogos, 13 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 64% de aproveitamento. A equipe da capital italiana empatou sem gols com o Benevento na rodada passada, fora de casa. E nesta quinta-feira recebe o Sporting Braga de Portugal pelo jogo de volta da segunda fase da Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, a Roma conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Roma vem de 3 jogos de invencibilidade. Como mandante na Série A TIM, foram 12 jogos com 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Ou seja, a Roma ainda não perdeu como mandante nesta temporada da Série A TIM. Por outro lado, o Milan é o vice-líder com 49 pontos. 23 jogos, 15 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e 71% de aproveitamento. O Rossonero acabou perdendo para o arquirrival Internazionale por 3-0. E nesta quinta-feira recebe o Estrela Vermelha da Sérvia pela Liga Europa. Jogo que poderia ser da Liga dos Campeões da Europa, até porque são 2 times de muita tradição e que já tiveram oportunidade de levantar a orelhuda. Nos últimos 5 jogos, o Milan conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na verdade, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Milan vem de 3 jogos sem vencer e já começa a se complicar aí na briga pela liderança da Série A TIM. Como visitante, foram 12 jogos com 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 39% de chances de vitória para a Roma na coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória para o Milan. A Roma ainda não perdeu jogando em casa nesta Série A TIM e o Milan vem aí de jogos, são 3 jogos sem vencer, então realmente a Roma tem um certo favoritismo neste jogo que vai ser realizado domingo pela rodada 24 da Série A TIM. Jogo 12. Villarreal e Atlético de Madrid. Domingo, 5 da tarde, no Estádio de la Cerâmica, pela rodada 25 de La Liga, o campeonato espanhol. O Villarreal é o 6º colocado com 37 pontos. 24 jogos, 8 vitórias, 13 empates, 3 derrotas e 51% de aproveitamento.
Na rodada passada, jogo que fez parte do concurso 921, o Villarreal empatou com o Athletic Bilbao fora de casa em 1-1. E nesta quinta-feira recebe o Red Bull Salzburg, da Áustria, pela Liga Europa, jogo de volta da segunda fase. Nos últimos 5 jogos, o Villarreal conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Villarreal, que é o Grêmio de La Liga, é o rei das colunas do meio, o time que mais empatou no Campeonato Espanhol. Como mandante em La Liga, o Submarino Amarelo conseguiu em 12 jogos 5 vitórias, 6 empates e uma derrota. Por outro lado, o Atlético de Madrid é o líder de La Liga com 55 pontos, 23 jogos, 17 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 80% de aproveitamento. Os colchoneros perderam para o Levante por 2-0, jogando em casa, uma zebraça, e no meio de semana perdeu de novo, só que para o Chelsea, 1-0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Simeone conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Atlético de Madrid não sabe o que é vencer a 3 partidas. Como visitante em La Liga, foram 11 jogos com 8 vitórias, 2 empates e uma derrota. De acordo com as porcentagens, 21% de chances de vitória para o Villarreal na coluna 1, 43% de chances de coluna do meio e 36% de chances de vitória para o Atlético de Madrid na coluna 2. Realmente é um jogo com muita chance de terminar empatado, visto que as duas equipes fazem boas campanhas como mandante, no caso do Villarreal, e como visitante, no caso do Atlético de Madrid. Jogo 13. América Mineiro e Boa Esporte. Sábado, 7 da noite, na Arena Independência, pela rodada 1 do Campeonato Mineiro. O América Mineiro terminou o Brasileirão Série B na segunda posição e conseguiu a vaga na Série A do Brasileirão, ou seja, vai disputar a elite do futebol brasileiro a partir do segundo semestre. Na última rodada da Série B, o América Mineiro acabou vencendo o Avaí em casa por 2-1. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Lisca conseguiu uma vitória e 4 empates. Vinha de uma sequência de 4 empates consecutivos até conseguir a vitória diante do Avaí. Já o Boa Esporte terminou o Brasileirão Série C na 10ª posição do Grupo A e acabou com isso rebaixado para a Série D do Brasileirão, ou seja, vai jogar a quartona em 2021. Na última rodada da fase de grupos da Série C, o Boa Esporte empatou com o Tombense em 1-1, jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Boa Esporte, conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, vem de 3 jogos sem conhecer a vitória. De acordo com as porcentagens, 55% de chances de vitória para o América Mineiro, 38% de chances de coluna do meio e 7% de chances de vitória para o Boa Esporte. Portanto, o América Mineiro sobrando aí no quesito favoritismo e vem embalado também pelo vice-campeonato da Série B e pelo consequente acesso à Série A do Brasileirão. Jogo 14. Chelsea e Manchester United. Domingo, 1h30 da tarde, no Stamford Bridge, pela rodada 26 da Premier League. Pois bem, o Chelsea é o quinto colocado com 43 pontos, 25 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 57% de aproveitamento. Os Blues vêm de um empate no campeonato inglês com o Southampton, jogando fora de casa em 1-1. E no meio de semana, pela Liga dos Campeões da Europa, venceu o Atlético de Madrid por 1-0 e garantiu vantagem para o jogo de volta das oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Thomas Tuchel conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na Premier League, o Chelsea jogou 12 vezes, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Manchester United é o segundo colocado com 49 pontos.
25 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 4 derrotas e 65% de aproveitamento. Os Red Devils vêm de vitória sobre o Newcastle por 3-1 na Premier League. E nesta quinta-feira recebe a Real Sociedad pela segunda fase da Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Solskjaer conseguiu 2 vitórias e 3 empates. Como visitante na Premier League, o Manchester United jogou 14 vezes com uma vitória, 7 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Chelsea, 42% de chances de coluna do meio, ou seja, da partida terminar empatada, e 28% de chances de vitória para o Manchester United, num jogo que promete ser equilibrado, já que se trata de um clássico e também porque as duas equipes visam alcançar os primeiros lugares da competição da Premier League. Muito bem, vamos repassar novamente a programação do concurso 922 da Loteca, lembrando que o prêmio está acumulado, vai pagar, o prêmio é de R$600 mil para quem acertar os 14 jogos. Vamos lá, jogo 1, Vitória e Santa Cruz no sábado, jogo 2, Verona e Juventus no sábado, jogo 3, Novo Horizontino e Ponte Preta no sábado, jogo 4, Red Bull Bragantino e Corinthians no domingo, jogo 5, Santo André e Santos no domingo, jogo 6, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto no domingo, jogo 7, CSA e 13 no domingo, jogo 8, Salgueiro e Bahia no domingo, jogo 9, Sport Recife e Sampaio Correia no domingo, jogo 10, Uberlândia e Cruzeiro no sábado, jogo 11, Roma e Milan no domingo, jogo 12, Vigia Real e Atlético de Madrid no domingo, jogo 13, América Mineiro e Boa Esporte no sábado e jogo 14, Chelsea e Manchester United no domingo. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. Preço mínimo da aposta nas casas lotéricas R$ 3,00, preço mínimo nos canais online R$30. Lembrando que se mais de um apostador acertar 14 pontos, o prêmio será dividido igualmente. Desejando a você boa sorte e que você faça uma boa aposta e chegue ao objetivo de conseguir os 14 pontos na Loteca. Muito bem, estamos encerrando o Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a acompanhar daqui a pouquinho as emoções de São Paulo e Flamengo. Última rodada do Campeonato Brasileiro. Jorge Vieira vai contar essa história ao lado do Eduardo Leite e do Rodrigo Goniades. Amanhã tem a repercussão da última rodada do Brasileirão e também a expectativa para a rodada inicial da fase principal do Campeonato Carioca, que começa na semana que vem, no Bola Carioca, às 7 da noite, com o Rodrigo Goniades. E o Campeonato Carioca é aqui no Som da Antena Esportiva. Semana que vem tem as emoções do campeonato mais charmoso do mundo. A partir de terça-feira começam as emoções da fase principal do Cariocão. E você, claro, vai curtir tudo aqui no Som da Antena Esportiva. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no YouTube e também no nosso aplicativo. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, e se você sair de casa, não esqueça de levar sua máscara e o seu álcool em gel. O uso de máscara é sinal de respeito ao próximo. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.